Fala galera, bem-vindos ao Savana Fitness Podcast. Eu sou o Robson de Moraes e hoje a gente está aqui com o Matheus Ferro, que acabou de participar aí da Copa Sul, já participou de CrossFit Games, atleta aí. Talvez quem é novo de CrossFit talvez não te conheça, né, Matheus? Eu até estava pesquisando um pouco aqui da tua história, mas vou deixar um espacinho para você se apresentar para a galera e tal, e aí depois a gente pergunta como foi a Copa Sul, como foi a sua vida no CrossFit lá nos Estados Unidos e tudo mais. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí. Bom, meu nome é Matheus Ferro, faz um tempinho aí que eu estou no cenário do CrossFit aqui no Brasil, já faz desde 2017 que eu comecei a competir e viver o esporte de fato. Eu sou ex-atleta da natação, fiquei muito tempo sem fazer nenhum esporte, voltei no CrossFit e aí estamos, né? Bom, background basicamente, já competi TCB pra caramba, fiz acho que 5 TCBs, depois dei uma parada de TCB, mas já fiz bastante competição aqui no Brasil, desde os antigos Monstars, que eram convite para categoria elite, que tinha convite para gringo e tudo mais, até esse novo modelo do Monstar, já competi Odapalooza, já fui CrossFit Games, tenho 4 semifinais, 4 regionais, né, no currículo aí, e estamos aí batalhando. Hoje não moro aqui no país, então para quem é novo, às vezes não vai me ver muito em campeonato, principalmente por causa disso, mas sigo morando nos Estados Unidos e faz 2 anos, desde 2022 2023, eu acabei não participando da semifinal. Por 2022 eu tive uma lesão bem séria no braço, então acabei não participando, tive que abandonar o circuito logo no começo, ali logo após o Open eu machuquei. Tive um estiramento de 3 centímetros ali, então demora muito para voltar, recuperar força e tudo mais. E em 2023 não aconteceu, acabei tomando uma penalidade, igual essas penalidades que muitos atletas tomaram esse ano. Eu fui vítima de uma penalidade no V-Ups em 2023. Estava classificado também, mas acabei não entrando por causa dessa penalidade. Procurei recurso e tudo mais, não deu certo. Mas estamos aí. Desse ano não tomei nenhuma penalidade, nem nada, deu tudo certo. Eu vou perguntar um pouco mais da Copa Sul agora, que a gente está meio ainda no calor do momento da Copa Sul, mas depois a gente volta e vem fazendo uma linha do tempo aí, se a gente conseguir fazer dentro de 1 hora. Mas como que foi a Copa Sul? Assim, você ficou satisfeito com a performance? O que você achou do campeonato? Qual que foi o balanço aí para você? Massa. Bom, duas coisas diferentes, né? Ficar satisfeito com a performance e ficar satisfeito com a competição. Eu fiquei satisfeito com a competição. Com a performance eu tive que aceitar, vamos dizer assim. Eu postei no meu Instagram recentemente algo que eu não tinha contado a ninguém, e aí agora, após a semifinal, eu abri. Eu vinha de uma lesão que já me perseguia desde 2020. Na verdade, ela era todo mundo sabe que uma tendinite ela é uma doença do tendão. Então, eu vinha com essa tendinite, uma tendinite no tendão do adutor, ali na virilha mesmo. Então, quem já teve algum tipo de dor ali sabe que é bem difícil conviver. Como se fosse uma pubalgia, vamos dizer assim. Essa dor, ela melhorava e piorava, mas nunca ficava sem dor. Consegui, a duras penas aí, alguns tratamentos, porém, esses tratamentos nunca foram eficazes. Graças a Deus, um médico apareceu, comigo já morando nos Estados Unidos, no início agora de 2024, no fim de janeiro, ele apareceu e falou: cara, eu acredito que eu tenho um modelo de tratamento que pode ser eficaz, que eu trabalhei com PRP, que é o plasma rico em plaquetas, e células-tronco. É uma área da medicina que é pouco explorada aqui no Brasil, mas trabalhei com células-tronco e deu super certo. Depois de 2 semanas já estava de volta às rotinas de treino. E desse momento que eu voltei a treinar até a Copa Sur, deram aproximadamente 3 meses e 15 dias. Então é pouquíssimo tempo para você estar realmente na altíssima performance para
tá ali entre as cabeças, tentar uma vaga e tudo mais. Então, eu fico muito contente, agradecido, muito, muito mesmo, assim, a Deus por ter me dado a oportunidade de ter chego na Copa Sur, ter conseguido efetuar todos os workouts do Open, ter conseguido efetuar todos os workouts da semifinal. Se não me engano, eu repeti só 2 workouts da semifinal, porque não tinha condição mesmo. As quartas. Desculpa, das quartas de final. E entrei na semifinal. E, assim, muitas pessoas vieram falar comigo, pô, mas você estava machucado na semifinal? Não, eu não estava machucado, eu estava tranquilo, sem dor, foi tudo certo. O que na semifinal não estava preparado era a minha performance. Graças a Deus eu não tenho nenhuma lesão, tá tudo bem, tudo certo, só não deu tempo de treinar o suficiente para a competição, então por isso que eu fico muito feliz. Eu ficaria triste se eu tivesse machucado, mas não tô, tudo certo. Então estamos aí. Então a competição foi muito boa, porém a performance não estava condizente. Sim, eu imagino até que por todo esse percurso que você passou recentemente, você nem botou grandes metas para o torneio, né? Assim, acho que foi muito mais você recebendo uma mensagem assim de, cara, você passou 2 anos aí nesse aperto e tal, foi muito mais uma mensagem de tipo, você ainda pode estar no jogo, sabe? Você ainda pode competir, estar nesse nível, assim, então acaba que acho que você vê com a expectativa de, cara, vou competir, sair sem lesão e tal, né? Mais uma sensação assim, né? Sim, o tempo todo quem me conhece próximo e convive comigo agora me viu falar muito isso. Falar, cara, eu vou lá e eu vou aproveitar cada segundo da competição. Vou aproveitar a arena, vou aproveitar o público, vou aproveitar a galera do recovery, que eu conheço muito dos fisioterapeutas, que, cara, lá nos Estados Unidos é extremamente difícil recovery. Então eu falei, pô, é a hora de eu fazer um recovery. Então a minha cabeça estava bem tranquila. Obviamente que você entra na arena querendo dar o seu melhor, porém a única coisa que eu queria sair da arena sentindo era eu entreguei o melhor. Não dava para ser mais do que isso. E todas as provas foram entregues com sucesso. Obviamente que quando você vai fazer um balanço, que o ideal é fazer isso após a última prova ali da competição, eu comecei a fazer um balanço, tracei uma linha, aquilo que eu controlo e aquilo que eu não controlo perante a minha performance, e vi alguns defeitos também dentro daquilo que eu controlo. A partir do momento daquilo que eu controlo, eu pequei em alguns momentos, eu começo a ver, pô, calma aí, não foi 100% tudo que aconteceu comigo que eu não controlo. Não, tem coisas que eu controlo que eu também falhei. Então você tira tudo isso, coloca ali no papel, entende, fala, pô, com 3 meses e pouco de treinamento deu para fazer isso, vamos tentar agora encarar um ano de treino, uma temporada inteira de treinamento e vamos ver como que a gente vem na próxima temporada. Então, é exatamente isso. Sem peso, feliz, porém com o objetivo traçado. Massa. O procedimento que você fez foi agora em janeiro, né? Que você disse, ele é alguma coisa assim temporária que pode voltar à lesão, ou ele já é agora curou ali o local e tal, e aí se acontecer de novo é porque, sei lá, fez uma lesão em cima, alguma coisa assim? Tá, essa foi uma pergunta que eu fiz para o médico, inclusive. Eu falei, cara, eu terei que fazer esse procedimento de novo, porque o procedimento ele é muito invasivo, ele é como se fosse uma cirurgia. A resposta dele foi não. Ele falou, cara, a gente consegue criar novas fibras ali na região, banindo qualquer tipo de inflamação, acabando com a doença e tudo mais. Porém, pode voltar. Todo mundo tá sujeito. Foi um papo, por exemplo, que eu tive com uma médica amiga minha quando eu tive a lesão do bíceps. O bíceps voltou, tá 100%, show, legal. E aí eu falei, beleza, agora eu posso machucar de novo? Ela falou, com certeza. Então depende muito do seu overtraining, às vezes do overreaching, isso pode voltar. Tá, mas essa área, ela é extremamente difícil de machucar. O que causa essa lesão é exatamente isso. É o overreaching, é um overtraining, é um desequilíbrio muscular,
No meu caso, eu tenho ali uma diferencinha de tamanho de pernas. Aham, Tudo pode colaborar para essa tendinite acontecer. O meu maior problema foi o grande tempo que eu fiquei sem achar uma solução. aham. Então, eu acho que isso foi o piorador, vamos dizer assim, da Uhum, situação. Mas, agora, o que a gente tem certeza é que eu estou 100% nessa área. Agora uhum. é trabalhar, fortalecer, equilibrar o corpo de novo, fazer um trabalho fino de acessório e ano que vem estamos aí de novo e trabalhar. A gente só não pode parar. Massa. Acho que agora já dá pra gente puxar a história um pouco mais lá do início, até pra, tipo, eu comecei aqui, acho que quem já assistiu outro episódio, eu comecei a produzir conteúdo recentemente. Então, assim, conversar com você e até quero trazer mais gente, assim, do CrossFit que já estava competindo lá para 2017 e tal, porque é diferente de falar com o pessoal que está performando bem tem 2 anos, 3 anos, sabe? Porque você pega ali uma galera que performou antes da pandemia e tal, viveu outro momento e tal, e tem mais história, e eu também, às vezes, não conheço tanto dessa história, porque é agora que eu tô me aprofundando, assim, sei lá, um ano e pouco, que eu tô mais mergulhando, assim, vendo mais detalhes e tal, e aí foi quando eu deparei com sua história e tal. E aí eu ia te perguntar como que foi, assim, esse início do CrossFit competitivo para você, como que as primeiras competições, como que você apareceu, onde você treinava e tal, como que foi esse início para você? Irado. Eu comecei a treinar na CrossFit Indaiatuba, eu fiz algumas aulas experimentais. No início eu não gostei muito do CrossFit, Aham, sendo muito sincero. Porque eu não entendia muito a ideia e os porquês do CrossFit. O CrossFit ainda não tinha muito viés competitivo naquela época, era mais método de treinamento mesmo do que aham, um esporte competitivo. Depois de uns 6 meses de treinamento, eu conheci o CrossFit Games, que eu assisti o CrossFit Games ali de 2016, aham, e falei, pô, o CrossFit, ele não é, ele é um esporte também, então como que faz para competir isso daí, né? aham, Aí a primeira frase que me soltaram foi, cara, para você competir o CrossFit, você tem que treinar todo dia. Eu treinava 2 vezes por semana apenas, aham. e assim foi em 2017. Eu fiz a minha primeira competição, e a minha segunda competição, ela foi a seletiva do torneio, a seletiva do TCB, Ah, tá. que ainda acontecia naquela época nos boxes. Ela não Aham, acontecia como hoje, super aham, seletiva, numa arena, nananá. Não, era dentro de box. Mas era acirrado, pegado, igual, tudo como hoje, porém o local era diferente. grande boca. Aham, Um box recebia o evento. Geralmente era um box que tinha bastante espaço, né, para receber um aham. evento. Então sempre acontecia assim. A minha primeira seletiva, eu fiquei em segundo lugar, e já foi muito surpresa, porque foi minha segunda competição, eu fiquei em segundo lugar por um ponto do primeiro colocado. Falei, caraca, eu acho que eu devo ter algum jeito para isso aqui, né? Aham. Aconteceu isso, aí no fim do ano, eu competi o TCB no meio do ano, Isso 2017? 17. Aham, No TCB, eu lembro que o meu primeiro TCB eu terminei em 22º, 21º. aham. Fui para o final do ano de 2017, participei de um Monstar, onde eu entrei na categoria Elite, fiquei muito feliz, assim, terminei, eu acho que em sexto ou sétimo, e aí as coisas começaram a andar, né? Nessa época, eu trabalhava em outras coisas, tinha um trabalho dentro de uma agência de publicidade, depois eu mudei para São Paulo, trabalhei no Google Brasil, então variava a minha rotina entre o trabalho numa empresa barra treinamento, eu treinava Uhum. ali, dava meu jeito. Para você ter ideia, em 2018, que eu estava morando em São Paulo ainda, eu acordava às 5 da manhã, ia para o box, que eu treinava levantamento junto na F-Race, que tinha Aham, ainda F-Race, eu não sei se tem ainda hoje, mas se tiver, me desculpem aí, galera da F-Race. aham. Treinava na F-Race ali bem de manhãzinha, depois ia para o escritório, trabalhava no escritório até as 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. Eu saía de lá, chegava ali 6h30 na CrossFit SP, treinava na CrossFit SP até umas 10 horas da noite, por ali.
Por quê? Porque eu estava aprendendo também a dar aula na época, porque eu estava começando a fazer a faculdade de educação física, então gastava 1 hora dando aula, mais 1 hora e meia ali treinando, e era isso. Treinava 40 minutos de RPO de manhã, 1 hora e meia à noite, ia para casa. E no dia seguinte, essa rotina tudo de novo. Para mim foi muito punk, assim, porque eu acordava muito cedo, eu dormia muito tarde, tinha que dar um jeito de comer e tudo mais, então foi difícil. Volto para Indaiatuba em 2018 ainda e começo a dar aula na CrossFit Indaiatuba, que foi o box que eu me iniciei. Só que aí eu já comecei a ganhar um pouco mais de espaço, um pouco mais de notoriedade. Participei de novo do TCB, fiz outros campeonatos e tudo mais. Comecei a tentar campeonatos fora do Brasil, desde o Odapalooza, entre outros. E chegando no fim do ano de 2018, eu consegui a vaga da minha primeira semifinal, que deixou de chamar regionais, chamou BCC, Brasil CrossFit Championship, que aconteceu em São Paulo. E eu consegui a minha primeira vaga. Só que nessa época, o regionais, que não chamava, por isso que não chamava mais regionais, ele não era de uma região, ele era do mundo inteiro. Então, americanos poderiam competir aqui, tanto que o Lucas Parker, um cara que é um ícone do CrossFit, Elijah Muhammad, Saxon Panchak, vários desses caras estavam competindo no BCC em 2019. E, pô, muito legal para mim estar lá naquele momento. Então, para mim, foi uma virada de chave, assim. E aí, aquela coisa, né? Quando você compete uma semifinal desse tamanho, com esse nível de atleta, com esse nível de objetivo, você fala, cara, eu não quero dar passo para trás agora, daqui é para frente. E assim foi. Semifinais, ainda cheguei a competir mais um TCB, depois fiz mais uma semifinal em 2020, e 2020, para mim, estava sendo um dos meus melhores anos da vida, assim, porque... Você fala ali antes da pandemia ou... Antes da pandemia. Uma semana antes da pandemia, eu fiz o BCC. Antes de fechar tudo. O mundo inteiro. Uma semana antes teve o BCC. E nesse momento, eu estava classificado para o BCC, para o Elfit, que era a semifinal Egito, né? do Egito, e para o Germany Throwdown, que era a semifinal da Alemanha. Aí eu falei, pô, eu tenho 3 chances de games aí, e agora vamos para cima. Porém, fecha tudo, não adiantou nada. Cara, e eu, sinceramente, eu quase larguei o esporte em 2020, porque foi triste, assim, foi muito trabalho jogado fora. E aí, aquela coisa, eu acho que quantos atletas a gente sabe que já não passaram por um momento de, pô, será que eu devo continuar? Será que isso aqui faz sentido? Tive esse questionamento, aconteceu de tudo um pouco aí, até o final, aí no meio de 2020, teve um TCB que aconteceu como se fosse, aconteceu games mesmo. Cada um no lugar, você fazendo, você assistia a galera ali pelos quadradinhos na TV, mas cada um no seu box. Aí esse TCB eu ganhei, no final do ano teve mais um TCB, aí esse segundo TCB de 2020, eu fiquei em terceiro. Que foi presencial? Presencial. Foi o primeiro online e o segundo presencial. Na verdade, os dois eram ao vivo, só que um era você no box, com a câmera te filmando ao vivo, e o outro presencial lá mesmo, em loco. Só que é muito louco falar isso, porque no final de 2020, volto eu depois do TCB, que aconteceu ali em novembro. Em dezembro, eu peguei Covid, cara. E aí... Velho, o Covid que eu peguei, de novo, quase me tirou totalmente do esporte. Caraca. Porque eu fiquei muito mal, assim, eu já sou um atleta leve, peso ali em torno de 84 quilos, e eu perdi 7 Você é alto, quilos, né? Eu perdi 7 quilos em 10 dias, assim, aproximadamente. Fiquei muito, muito mal, sentia muita dor nas articulações, fiquei muito, muito mal mesmo, assim. Tava dormindo em coisa de 3 dias, assim, essas 2 noites entre os 3 dias, eu dormi em torno de 14 horas seguidas, assim, sem acordar. Então o corpo ficou bem magoado. E aí vem a minha virada, que eu sempre, assim,
se eu sempre for perguntado sobre isso, eu tenho a obrigação de contar que eu não era um cara. A gente falou muito sobre Fela no Copa Sul agora. Na Copa Sul. E foi esse momento a minha virada. Esse momento foi o momento que eu falei assim, cara, tudo que eu faço, tudo que eu tenho a oportunidade de executar perante o esporte foi um dom dado por Deus. Foi uma oportunidade dada por Ele. E foi nesse momento que eu percebi, no momento que eu estava mais doente, tinha certeza de novo, pela terceira vez, que eu não ia mais continuar no esporte. Dessa vez não por vontade ou por tristeza, mas por uma condição de saúde. Eu estava morando com a minha mãe e eu não tinha a menor condição de subir uma escada para ir brincar com o meu cachorro, só para você ter ideia. Só que 17, 18 dias depois, eu escutei no meu coração, tipo, vai pra rua, vai caminhar um pouco, vai descansar um pouco a cabeça. E eu fui caminhar. No meio dessa caminhada, eu senti Deus falando comigo, tipo, corre. Tipo, você não é atleta? Você deve correr. E aí, cara, eu corri. Uma tarde ensolarada se transformou numa tarde de chuva. Começou a chover. Naquele momento que eu estava correndo embaixo daquela chuva, eu senti o Espírito Santo no meu coração e naquele momento eu falei, cara, realmente eu tô curado e isso aqui é um milagre, velho. Porque eu não conseguia subir a escada de manhã. À tarde eu estava correndo. Isso é um milagre. E isso é incrível. Isso foi final de 2020? Final de 2020. E aí que tá a grande virada. Porque isso aconteceu em dezembro de 2020. Fevereiro de 2021, eu estava começando o Open. Ainda não muito bem. Quem estava lá no dia que a gente estava validando o Open vai lembrar que teve provas do Open que eu estava fazendo com uma garrafa de dextrose, uma garrafa de Pedialyte e uma garrafa d'água. De tão mal ainda que eu estava, não estava totalmente recuperado, mas a minha performance foi muito boa no Open. E depois veio as quartas, depois veio a semi, a gente conseguiu ganhar tudo. E em 2021 a gente consegue o feito de ir para o Games. Então, rapidinho, só antes da gente falar para o Games, toda essa trajetória que você tinha falado era mais do individual, né? Aí o pessoal que chamou, bora formar um time e tal, como que foi assim, a ideia de ir em time para 2021? Não existia um projeto sobre time, mas em novembro, voltando desse TCB que eu te falei, a gente foi para uma pizzaria, toda a galera que estava envolvida no patrocínio desse time, todo mundo, a gente estava numa pizzaria. E nessa pizzaria a gente conversou na mesa sobre a formação de um time. Colocamos as possibilidades na mesa, colocamos as regras, inclusive, que já tinha saído, se não me engano, o rulebook do ano seguinte. O que a gente podia fazer, o que a gente não podia, como que a gente podia executar esse time. E beleza, ali mesmo na mesa a gente fechou o time, fechou o projeto. Fechamos também o compromisso com o patrocinador, que apoiou a gente o tempo inteiro. E aí a gente começou a treinar. Já treinando ainda como individual, mas com a cabeça aqui. Na próxima temporada nós somos um time. E aí a gente abraçou o projeto e foi em frente. Não é muito diferente do que encarar uma temporada no individual. Acho que até é uma maneira mais gostosa de encarar a rotina, porque você tem mais 3 pessoas compartilhando a meta com você. E foi muito bom, foi uma experiência e tanto assim. Nunca mais, depois desse time, eu nunca mais fiz um time para semifinal ou nada. Recebi recentemente 2 convites, que ainda não vou abri-los porque é algo incerto. Mas para o ano que vem. Para o ano que vem. Mas se acontecer, obviamente, para mim vai ser um prazer fazer parte desse tipo de projeto, porque eu já fiz uma vez, sei quanto é legal, quanto é irado demais, tipo, se dedicar ali em prol de 4 pilares, né? É você mais 3. E aconteceu da melhor maneira possível. Eu acho que a gente estava num momento humano, vamos dizer assim, excelente. E, deu tudo certo, cara. E como que foi foi o último BCC, né, em 2021. Aí esse BCC que vocês classificaram,
Tinha só uma vaga, já foi a sua Eram América duas do Sul, vagas. como foi? Duas Eram vagas. duas vagas, era América Latina, se eu não me engano. Aham. Duas vagas só. Porque tem muita gente que não repara nisso, mas agora é só América do Sul, não entre os mexicanos, porque se entrasse os mexicanos, a nossa semifinal ia ser mais encrencada, né? Pois é, Pois tem é. essa, e na nossa semifinal não tinha tão poucos times. Agora aumentou um pouquinho, né? Se eu não me engano, são Aham, 30 agora. Antes eram 20, depois foram 30. Na nossa semifinal, se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem, era 40 ou 50 times. Eram aham. bastante times. Então, quando você tem esse lastro, Uhum, uma falha pode custar muito caro. pode. Uma coisa é você tomar um para trás, vamos dizer assim, errar uma estratégia e tal, e cair para número 16 de 20 times. Aham, Beleza. Outra coisa é você cair no número 30 de 50. é, Então, a proporção e a quantidade de pontos que você perde é absolutamente diferente. sim. Mas, enfim, era essa a nossa condição, mas ainda bem que não deu nenhum problema, deu tudo certo até o final. Só teve, eu acho que uma ou duas provas que a gente não ganhou, então o resto Aham. a gente ganhou todas ali, ficando as piores, pior colocação, se não me engano, em terceiro colocado. Não me lembro, recordo perfeitamente assim, faz um tempinho já, mas foi por aí. Só para quem não sabe, o time era você, a Suzana Eto, a Anitta Pravati e o Fábio De Kik, né? Exatamente. É. Porque muita gente acompanhou, acho que a Anitta e o Fábio agora lá no time do Tato e da Carol, né? E aí, acho que nem todo mundo que pode estar assistindo aqui sabe da história lá de 2021, né? Foi o primeiro time que foi pro Games, vocês, né? Sim, o primeiro time brasileiro que conseguiu a É. vaga para o Games foi um feito assim que isso é interessante porque eu tenho esse vídeo no meu computador até hoje, que nosso primeiro treino em time mesmo, ele aconteceu acho que na primeira semana de janeiro, e eu falo no vídeo, a gente hoje, nós começamos hoje a treinar pro Games, porque a gente sabe que isso aqui já deu certo. Então acho que a mentalidade do time já era certa que a gente ia conseguir a vaga. Sabíamos que tinha muito time bom, times que assim, cara, a gente até ficava surpreso com tal performance, mas eu acho que a mentalidade de estar no projeto e saber que aquilo já vai dar certo, com fé que aquilo já deu certo, eu acho que isso Uhum. mudou muita coisa. E como que foi o game de 2021? Que você competiu do lado lá do Frone, da galera toda ali, né? Cara, é incrível, não só a questão competitiva, provas e equipamentos, isso daí é meio que chovendo molhado, a gente sabe que o nível da infraestrutura é absurdamente bom, excelente, mas a energia de estar no CrossFit Games ela é única. Uhum. Ela é tão única que são 4 dias, 5 dias de competição que passam no estalar de dedos e que simplesmente você, se não curtiu cada segundo daquilo ali, você vai se arrepender duramente. Uhum. E eu digo isso não só para o atleta, mas para quem está no universo ali, quem foi Uhum. lá. Porque é um universo separado, é um mundo diferente mesmo. Do respeito pelo atleta, sei lá, da torcida. A torcida sempre vai estar torcendo até o último atleta terminar, sempre Uhum. vão estar empurrando você. Já aconteceu, inclusive, teve um momento que eu e o Fábio estávamos andando, conversando, assim, andando pela vila do público mesmo, a gente estava fora da área de atletas, e algumas pessoas viram a gente com crachá de atleta. Pô, Aham. vocês são atletas? Pô, porque os atletas não andam aqui, né? E Aham. aí pararam a gente, tiraram foto. Então, sabe, tipo, é algo bem diferente do que a gente vê hoje. Não Uhum. hoje, né? Mas nas competições que a gente vê aqui no país. Por isso que eu falo que quem vai para o Games, quem pisa lá, não quer competir outro tipo de competição. Aham. Sempre o padrão games é o padrão, é o teu, você sobe meio que a régua e é dali que Aham. você sempre vai buscar. Então, competir games, ver o Froning ali competindo na raia ao lado, foi algo tipo, cara, esse cara aqui era o cara que eu tava vendo desenhado na parede do box que eu comecei a treinar, entendeu? Uhum.
E hoje eu tô aqui e hoje ele é meu adversário. Tipo, meu ídolo se torna hoje meu adversário. Aham. Então, toda hora que você começa a calcular esse tipo de passo, você tem que agradecer muito pela oportunidade, cara, e curtir cada momento. Isso assim foi massa. E vocês sentiram muita diferença, assim, do nível da galera lá pro nível que vocês estavam e tal, assim, de tipo assim, os caras são mais maduros em times e tal, assim, como que você sentiu a competição nessa parte, assim, de performance da gente com eles lá, na época, né, de 2021? Sim. Bom, é inevitável dizer que, principalmente os americanos, eles têm um background esportivo melhor que o nosso, até pelo tempo que eles estão dentro do esporte, né? Desde muito Uhum, novos eles começam no esporte, desde muito novos eles têm acesso a treinamentos de alta intensidade, de baixa intensidade, treinamentos de força, disso, daquilo, muito mais novos. Então isso acaba ajudando bastante a evolução e os resultados deles. uhum, Mas quando a gente fala de time, a maior diferença não era necessariamente a performance, mas a maior diferença era o convívio. aham, Vamos pegar o time excelente que ganhou naquele ano, que foi o time do Rich Froning. O time dele, eles se juntam e eles ficam lá numa das academias do Froning, que é na garagem dele lá, ficam lá 4 meses, 5 meses e enfurnado lá, treinando o tempo todo. E a vida dos caras é aquilo, não tem distração, é todo dia aquelas mesmas pessoas. Então, isso, na hora que você coloca dentro da arena, era um uhum. time que muitas vezes você não ouvia eles nem darem comando verbal. Era um time que Já sabia o que sim, ia fazer, aham, entendeu? Tipo, um olhar, o jeito que uma pessoa dá um passo, levanta uma barra, tá cansada, não tá cansado. Eles tinham uma leitura de guerra, vamos dizer assim, aham. muito melhor do que muitos outros times. Até nós que começamos um pouco mais cedo, víamos que tínhamos nós éramos meio que júnior perto dos Aham. caras nesse sentido. Então, é um aprendizado. Então, se nós, brasileiros, queremos ter um time nesse nível, a gente tem que nos entregar mais a um projeto de time durante mais tempo. Por exemplo, agora no Papa Sur, um time brasileiro da Vitória Aham. conseguiu a colocação, conseguiu a vaga, foi muito massa. Até meus parabéns individualmente para um cara, Filemon, sou seu fã, irmão, tamo junto sempre, amigo pessoal aí. E, pô, muito legal isso. Uhum. Porém, independente do que acontecer no Games, independente do que eles fizerem no Games, a minha percepção é que ano que vem esse time tem que voltar igual. Ele Aham. tem que ser igual, ele tem que ser o mesmo time, ele teria que ter o Games mais meses de convivência para mais uma semifinal e mais um Games. E Pois aí é, também sinto isso. isso é muito difícil, mas é o que tem que ser. Entendeu? Se Aham. fosse fácil, qualquer time entrava. E qualquer time também seria campeão. Aham. Mas agora o time que ano passado foi da Proven, agora é o time da Peak 360. Aham. Eles fizeram um time também muito lá atrás. Era um time que já vinha treinando bastante tempo. E aí, obviamente, foram lá e amassaram nas quartas de final, ganharam a semi. É um Aham. time extremamente possível de ganhar o Games, mas é aquela coisa: tem time no Games que está há mais tempo que eles. E Aham. são times que vão incomodar demais lá na hora do vamos ver. Porque o Games, ele não tem nada a ver com a semifinal. Absolutamente nada a ver. Aham. Então, cada competição é um teste diferente. Então, é o que a gente vai assistir agora aí. Então, em time, tem todo esse jogo de convívio, tem o treinamento, obviamente, individual, mas o convívio, o treinamento conjunto é muito mais importante do que Uhum. 4 bons atletas individuais juntos, do que, É, sei a lá. gente já viu, às vezes, time que junta, né? Junta 4 estrelas ali e tal, os caras vão até bem, não vão mal, né? Mas às vezes não ganha, né? Às O vezes detalhe não ali tem isso. desponta, né? Aham. E é isso, cara.
Hoje você vê o cenário de times melhor do que lá em 2021? Você acha assim que a gente amadureceu mais para times depois de levar dois times lá para os games, dois times brasileiros, né? Sem dúvida. É, algo que nós víamos naquela época era que brasileiro estava focado em cada um fazer o seu, e é Uhum. isso. E as pessoas que se uniam para fazer time eram pessoas que pensavam assim, pô, pelo menos eu vou estar lá, entendeu? E hoje não é bem assim. Eu falo isso principalmente sobre os brasileiros, tá? Porque fora já existia uma mentalidade de time altamente competitiva há muito tempo. Mas Aham, nós brasileiros ainda carregávamos um pouco desse ego. Agora esse ego vem se diluindo um pouco. aham, Porém, ao meu ver, essa é a minha ótica, eu acho que o Brasil tem material humano para fazer time campeão. A única coisa que falta, primeiro, é tirar o ego da frente do atleta e segundo, o gerenciamento desses quatro atletas. Mas tem material para colocar um time lá para ser campeão com certeza absoluta, véio. Com certeza. massa. Aí, Matheus, depois do Games 2021, foi o. Agora eu não sei se eu tô atropelando as coisas. Foi o momento que você voltou pro Brasil e tal, e aí começou mais esse processo que a gente falou, talvez da lesão e tal. Mas eu queria te perguntar agora mais como que foi que você foi para os Estados Unidos, né? Não sei se a gente falou isso aqui agora, ou se foi antes, Não, mas não. hoje você mora nos Estados Unidos, né? Aí eu queria saber esse momento que você foi para os Estados Unidos. Boa. Bom, em 2022, como eu falei, eu tive que me afastar devido a um problema de saúde e uma lesão que eu tive no bíceps. Aham, Depois, em 2023, aconteceu o que aconteceu. Eu tentei a vaga, de fato. Eu estava com a vaga na mão, tomei a penalidade, infelizmente não deu certo. Porém, a questão de para os Estados Unidos não existia nenhuma possibilidade, vamos dizer assim, aham, de eu ir. Sempre foi uma vontade minha morar lá, treinar lá, entender como que é a rotina americana e tudo mais. Até para mim que venho da natação e os melhores nadadores do mundo são dos Estados Unidos, eu sempre tive aham. essa coisa dentro de mim desde moleque. Porém, eu me classifiquei para o Odapalooza no fim de 2022 e o Odapalooza acontecia em janeiro de 2023. Aham. Fui para o Odapalooza, competi o Odapalooza e voltei. Mas só que na hora que eu voltei, eu falei, cara, Você eu competiu acho em qual categoria? que eu competi no RX do Odapalooza, Aham, porque na classificatória Elite RX o mesmo qualifier, é a mesma aham, leaderboard, a única coisa que muda é a colocação, né? aham. E aí eu acho que eu fiquei, não me recordo, eu acho que fiquei em 35, só que só Tá. entra 30 para o Elite Aham, e na competição eu terminei em quarto. Então para mim foi tá. excelente, tanto que eu lembro de alguns atletas me mandando, e aí, como que você se sentiu competindo no RX ao invés do Elite? Falei, cara, as provas são exatamente as mesmas, pelo menos a competição que eu competi em 2021 foi exatamente as mesmas, só que em ordem diferente. E para Uhum. você ter ideia, eram 45 ou 40 atletas no RX, e desses 40 atletas, a gente tinha em torno de 8 atletas que fizeram CrossFit Games, tanto em time quanto no individual. Então, algumas Ah, pessoas falam assim, pô, vai ser tranquilo entrar no RX ali do Odapalooza. Cara, não vai. aham, Então, e se conseguir a vaga, eu estimulo super ir. É um uhum. teste excelente para quem está buscando games, quem busca semifinal. Então é uma porta que você Aham, pode abraçar como uma boa oportunidade de teste. tá. Fiz o Mas Lollapalooza, voltando. Aham, aham, volto para o Brasil e falo, pô, eu acho que eu vou. Só que é uhum, aquela coisa, né? Isso aí é uma vontade minha ou, sei lá, é uma vontade de Deus. Eu aham, lembro que eu conheci a minha namorada hoje, eu conheci ela, ela já estava morando lá. E a gente conversando, ela me estimulando aí, não sei o que e tal. E eu lembro que, cara, exatamente nesse lugar que eu tô aqui, ó, nessa cadeira que eu tô, eu fiz uma oração e eu pedi para Deus me direcionar. Eu falei, bom, se o senhor quer que eu vá, eu quero, por favor, que o senhor me deixe claro, me dê um sinal para eu ir.
Uhum. E eu recebi esse sinal, e aí tanto que eu mandei uma mensagem para ela, falei, ó, daqui em menos de um mês eu vou estar aí de Malicuia. Falei com a minha mãe, falei com pouquíssimas pessoas. Eu acho que aqui do Brasil eu devo ter contado para 4, 5 pessoas no máximo. Uhum. E por que eu falei menos de um mês aí? Porque dentro desse mês era o tempo que eu tinha para fazer as quartas de final Uhum. da, do CrossFit Games, mais de 2023. Fiz. Na semana seguinte às quartas de final, peguei o avião e fui. E desse momento, então, eu cheguei lá e tô lá até hoje. No Massa. entanto, no momento que eu fui, que é aí que está o grande. Eu acho que é a grande história que conta, né? Ah, mas pô, você vai estar nos Estados Unidos, vai estar tudo Ah, legal, tudo maravilhoso e tal. E não foi, cara. Eu acho que meus primeiros 5 meses de adaptação ali foi horrível. Tanto que eu não tinha domínio da língua, não entendia muito bem o que falava, tinha dificuldade de falar, às vezes tinha um pouco de vergonha. Cheguei uhum. lá sem box para treinar, sem nada, velho, nada, 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 nada. Porque às vezes a pessoa vê assim e pensa, sei lá, você foi convidado para ser Não, coach lá, ou foi abrir box lá, essas coisas. Não foi isso, né? não, foi meu envio e minha confirmação perante a Papai do Céu aí, foi assim que Aham. a gente foi. No entanto, na hora que eu chego lá, eu estava sem tudo e para piorar, na semana que eu chego lá, converso com alguns apoiadores que eu tinha aqui no Brasil, até patrocinadores, todos, velho, todos, 100% cancelaram tudo comigo. Aham. Fiquei totalmente Porque sem. eles queriam que você estivesse aqui nos torneios, Sim. rodando aqui no Brasil, nos torneios daqui. Mas Isso? nenhum falou de exatamente de campeonato. Diretamente. Mas falaram, pô, você mudou de país, não sei o quê, desculpa, não sei o quê, mas aí fica difícil. E o pior é que, assim, você chega nos Estados Unidos, todo mundo te acompanha pelo fato de você estar fora. E quem te Aham. acompanha? Brasileiro. Então eu É. falei, pô, eu não estou entendendo essa desculpa da marca, Aham. das marcas, mas tudo bem, tipo, eles que mandam no jogo perante a marca deles, né? Aham. E todos simplesmente cancelaram com esse motivo. Não, você mudou para os Estados Unidos. Aí eu falei, Uhum. beleza. Então esse foi mais um desafio a ser enfrentado lá. Excelentemente fui bem quisto lá, recebido pela galera. Acabou que eu consegui, através de uma empresa de suplemento, primeiro apoio, um primeiro patrocínio lá, que é uma empresa de suplemento gigante nos Estados Unidos. Aham. Então, assim, aí as coisas começaram a girar, mas o tempo que isso levou, 5, 6 meses. Então, Isso aqui. foi bem demorado, bem demorado. E aí, hoje você mora em qual cidade? Charleston, moro na Carolina do Sul, porém, provavelmente daqui a alguns meses eu estou mudando para Washington, em DC Uhum. mesmo, justamente porque provavelmente eu vou treinar junto com a galera da Invictus em Washington. Aham. Fico treinando lá, vou trabalhar provavelmente para o boxe e tudo mais. Tem outras metas aí de fazer outros projetos lá também que está caminhando. Então a ideia é essa. De momento, eu moro lá, mas em alguns meses aí a gente está mudando. Eu vi que você competiu, fez algumas provas com a camisa da Invictus, e até te perguntar como que é a sua relação, se você estava seguindo a planilha deles, qual que foi a relação aí com a Invictus? Boa. Bom, a minha relação com a Invictus hoje, eu me considero já atleta da Invictus 202, que é a Aham. Invictus que está sediada em Washington. Tá. Porém, quando eu comecei no Open, eu estava como CrossFit Vando, que é uma CrossFit da Carolina do Sul. Nesse intervalo entre o Open e as quartas de final, eu fui visitar a Invictus como qualquer pessoa, que vai fazer um drop-in e tudo mais. Cheguei lá, Aham. pô, tudo bem, tô treinando para as quartas de final, minha meta é essa. E eu conheci o Mike, que é um dos donos da Invictus. Uhum. E o cara, pô, me recebeu muito E aí é bem. dono da Invictus total, Invictus, né? Não, Marca da Invictus. Invictus Washington. Ah, tá. Ele tem uma sociedade, conhece a galera lá da Invictus San Diego, Tá. mas ele, a principal, a empresa dele, a marca dele é de Washington. Tá. E Quase aí, como um franqueado, né? quase como franqueado. Aham. E aí ele foi e me recebeu, cara, muito bem assim, muito bem mesmo. Ele também é atleta master. E,
cara, treina aí, fica à vontade, não sei o que, abriu as portas, escancarou as portas para mim assim, e eu falei, meu, Aham, que reação diferente, né? aham, E né, eu fiquei lá uma semana e pouquinho. Nesse momento que eu tava lá, nessa primeira impressão, vamos dizer assim, eu vi um comportamento muito diferente da Invictus, que aham, era o reconhecimento e admiração por quem se dedica pelo esporte. Não só os alunos, não só a galera que usa o CrossFit como forma de treinamento, mas quem usa o CrossFit para alta performance mesmo, do esporte uhum, CrossFit. E aí comecei, pô, uma galera, trocar uma ideia com a galera, fazer networking lá dentro. De repente ele falou, cara, é o seguinte, nós temos, pô, muito carinho por você, compete pela gente, vamos fazer isso acontecer e tal. E tinha falado sobre patrocínio, né? Aí o Mike sim. virou para mim assim e falou, cara, eu não sei como a gente vai acertar essa parada de patrocínio, mas a gente vai dar um jeito, vamos dar um, meu, vem para cá. Eu falei, cara, não tem como não abraçar essa oportunidade, entendeu? Aham. E aí eu falei, velho, show. Mandei É, porque mensagem ele para. deve ter uma rede bem legal, conhecer muita gente, né? Um network Sim, legal. sim, Se entra no mundo ali, ecossistema da Invictus ali, né? Começa a conhecer sim. mais gente. Muita gente. E aí foi a hora que eu mandei o e-mail para CrossFit, mudei de CrossFit Vando para CrossFit Invictus. Uhum. E aí segui as quartas de final, viajei para sair da Carolina do Sul, voltei para Washington para fazer as quartas de final, fiz lá, meu, a vibe da galera, é um negócio indescritível assim, de derrubar o teto. A galera pira e foi excelente. Eu até brinco, falo, cara, se eu tivesse feito a, as Sozinho. minhas quartas de final na Carolina do Sul, que é paz e amor, aquela Aham. tranquilidade, talvez eu não tinha entrado. Mas Aham. como eu fiz no meio da guerra, tipo, no centro do furacão, foi excelente, me empurrou um pouquinho ali para conseguir fazer score suficiente para conseguir entrar na semifinal. Foi muito bom. Lá na Mas Invictus de para ele eu Washington não tem passaria. algum. Ah, tá. É, tem alguém lá da Invictus de Washington que tava na. Tava não, que classificou para o Games agora, porque eu vejo muita galera lá de San Diego, né? Não sei Sim. direito como que é o lado aí de Washington. Eles tiveram atletas, teve o Jacob Pilaf, ele Aham, competiu semifinal e tudo mais, mas ninguém da CrossFit Washington mesmo, da CrossFit Invictus e Washington, estava aham, agora na semifinal. Muitos tá. atletas tentaram, mas apenas o único que conseguiu antes foi o Jacob Pilaf, que era o último atleta que eles tinham. Os times da Invictus, todos treinam pela Invictus San Diego. Não Tá. tem nenhum time nas outras Invictus, pelo menos não que eu saiba. Aham. Se tiver, eu não sei mesmo. Uhum. Essa E aí é o CrossFit time que foi campeão ano passado, é o time lá de San Diego, né? San Diego, Uhum. a CrossFit Invictus Washington agora tem material humano também para fazer um time muito bom para o ano que vem, mas Aham. ainda não, eles não se consideram um time, eles trabalham no individual, mas tem atletas excelentes assim. Você tem vontade de, se aparecer a oportunidade, de entrar em um desses times da Invictus lá? Então, você lembra que eu falei que eu tinha duas propostas, né? Aham. Então, é por aí que a gente está orbitando. Por Entendi. isso que eu Massa. preciso, Parece eu irado. preciso sentar agora, esfriar a Aham. cabeça. Eu estou terminando de fazer os tratamentos que eu estava fazendo antes, desde joelho, quadril e tudo mais, para terminar mesmo, para ficar zero, tanto que eu estou sem treinar. Uhum. E aí sim, dar esse 15 dias, 20 dias aí de respiro, virar meu foco de novo e começar um trabalho Decidiu o a conta, projeto, né? exato, a conta gotas focado para o ano que vem. E Massa. outra coisa que a experiência te traz, né, cara? Aham. Fazer um projeto de esporte, ele nunca é para o mês que vem, para daqui Sim. 4 meses. Ele sempre é a longuíssimo prazo. Então é Uhum. ter calma para fazer a melhor escolha agora. Não, eu já corri 3 maratonas, né? E tô querendo fazer a quarta agora. Então também tô nessa ideia assim de tipo, calma, vamos com calma. Ainda mais que eu nunca fiz num tempo que eu gostei, sabe? Sempre foi bem sofrido, mas assim, de completar e eu queria fazer uma para falar assim, caraca, eu gostei do tempo, sabe? Uhum. Eu acho que assim, não existe coisa melhor do que você ter metas.
Se Aham. você já tem a meta, eu acho que o que mais pode estimular uma pessoa a se colocar em movimento para executar um projeto é a meta. Não tem Uhum. como. Então você tem a meta. É. Eu ia te perguntar outra coisa. Ai, deu um branco agora. Não sei se era lá da Invictus, dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Esqueci o que que eu ia falar. O... E você tá no Brasil, fica aqui no Brasil até quando? Provavelmente fico aí mais umas 2 semaninhas, curtir a família, curtir a galera aqui eu tô em Indaiatuba agora, curtir a Aham. galera do CrossFit Indaiatuba. Eu acho que o mais difícil de morar fora é justamente isso, né? Ficar longe da Imagino. família, longe da mãe aqui. Feijão, acho que é algo muito importante. Fazia tempo que eu não estava comendo feijão, açaí. E é isso. Saudade das Logo, coisas, logo né? mais tem que voltar justamente para continuar outras coisas que eu já estava querendo fazer, que não envolvem necessariamente a alta performance do esporte, mas tem o esporte no meio. Uhum. Eu, junto com outras pessoas, a gente estava criando, inclusive, uma próxima mentoria. Eu cheguei a abrir uma mentoria em 2020 para atletas amadores ou pais de atletas amadores e tudo mais. E foi super legal. Eu abri uma mentoria em 2020, mas nunca mais dei sequência nisso. Aham. Talvez eu faça isso aí agora que eu estou com tempo de conseguir Uhum. colocar minha cabeça no lugar e criar material para isso. Nossa. Foi excelente na época, então acho que hoje, com mais bagagem, que eu fiz isso antes do Games, eu consigo colocar muito mais energia nisso e muito mais conhecimento. Então, esperar ajudar a galera aí, se tudo der certo, a gente lança isso aí. Massa. Ia te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu tô começando a fazer para a galera aí ultimamente, porque muita gente fica falando dessas coisas do CrossFit, da marca, de não sei o que lá, né, e tal, Sim. o CrossFit tá caindo e tal, tipo, ia te perguntar como que você vê esse mundo, ainda mais que você tá lá nos Estados Unidos, teve esses contatos aí com a Invictus e tal, como que você vê o CrossFit, por exemplo, daqui 5 anos, assim, como que você vê o futuro do esporte, da marca também, de tudo, assim? Cara, assim, me perguntaram muitas vezes como que é as aulas, como que encaram o CrossFit dentro do box, dentro da academia, lá nos Estados Unidos. Aqui no Aham. Brasil e nos Estados Unidos é praticamente igual. A única coisa que muda, e que eu acho que é o mais gritante, é que quando o box abraça de fato a marca CrossFit, Uhum. é muito é muito enérgico. Você vê que tem cara, aqui é CrossFit mesmo, aqui é o que o level 1, level 2, level 3 Aham. abraça e prega e você vê que aquilo ali é o DNA Aham. daquele box. Aqui no Brasil, muitas vezes os boxes vão se moldando com aquilo que o aluno pede, Uhum. ou então eles ingestam uma área, ingestam outra área. Às vezes, pô, eu vejo box que tem aluno que entra, faz a aula e imediatamente vai embora. Você vê que não tem uma retenção do aluno ali Aham. pelo convívio, pela sociabilização do aluno com a galera. Então, isso é bem diferente lá. Quando tem o box que abraça de fato a cultura da marca CrossFit. Porém, Aham. tem ginásio lá que eu fui treinar que é CrossFit, se você procurar no site, é CrossFit. Só que o foco dos caras são mães solteiras com mais de 45 anos que tem muita grana. Então, Aham. assim, aí você fala, ué, mas o foco dos caras é esse, entendeu? Aham. E aí a ideia deles é reter essa mulherada, reter esse tipo de aluno. Mas Uhum. paciência, tipo, essa é a ideia. Eu acho que esse tipo de pensamento, quando você compra a marca e você molda ela de acordo com teu bem querer ou que você acha que você vai ganhar mais dinheiro, vamos dizer assim, isso acaba destruindo um pouco da comunidade, Aham. destrói um pouco da cultura. Então, isso acontece nos Estados Unidos, como acontece aqui no Brasil, como pode acontecer em Uhum. qualquer outro lugar. E olhando a CrossFit no futuro, eu acho que a tendência, na minha opinião, é a coisa ficar muito profissional. Tipo, Aham. tão profissional que
É aquela história. É como se fosse uma esmeralda que está ficando tão lapidada que qualquer tipo de resquício ou sujeira vai ser limpado para fora. Uhum, Então, começou a acontecer isso. Você vê que quem não se encaixa mais na empresa, ou não concorda com a empresa, ou isso, aquilo, as pessoas vão saindo. Mas uhum, quem está dentro mesmo da marca CrossFit, você vê que é porque acredita muito, é porque bota muita energia na cultura. Então vai ser, acredito que no futuro vai ser 880. Ou a galera ama ou a galera odeia, sabe? aham, Isso eu falo sobre a marca CrossFit, ao meu ver, não sobre o CrossFit Games. CrossFit Games aham, para mim é uma outra coisa, é um outro universo, é um outro uhum, space, não tem nada a ver com isso que eu tô falando. aham. Ah, Matheus, massa. Caminhando aqui para o final do podcast, então, né? Daqui a pouco a gente começa a descobrir seus projetos aí, para a galera acompanhar você nas redes sociais. Ia falar para você divulgar aí, rede social, não sei se tem só Instagram, se tem YouTube, essas coisas, para você divulgar para o pessoal. Bom, vou divulgar só no Instagram, porque o YouTube acabou de começar. Então, Tá. bom, também se quiser seguir no YouTube, tá lá Matheus Ferro, tá minha Aham, carinha lá. Mas o Instagram é Matheus Ferro O. Matheus tá. sem H, M-A-T-E-U-S, Matheus Ferro O. E Ferro é o meu apelido, sim, não é piada. Todo mundo acha que o meu Ferro no nome é, sei lá, um apelido, Aham. uma piada voltada do CrossFit. Não, não tem nada a ver, é meu nome mesmo. Aham. Eu pensei que era nome mesmo, não Não, pensei que era então, mas uma piada, eu não. recebo tanto essa pergunta, eu falei, por que você Aham. usa o codinome Ferro? Eu falei, não é meu codinome não, pô, é meu nome mesmo. É, pô. Pô, Matheus, valeu então a participação, agradecer aí, você que tá aí tirando o tempo para curtir a família e tal. Parabéns aí pela participação na Copa Sul, tomara que seus projetos agora dê tudo certo, que a lesão também fique controlada, não apareça para Chega, incomodar de novo. E, acabou essa brincadeira. e se for para competir em times lá nos Estados Unidos, que dê tudo certo, se for aqui no Brasil também tudo certo, se for para manter no individual também, que você esteja aí ano que vem de novo. Boa sorte aí para você. E até a próxima. Não sei se você quer deixar mais alguma mensagem aí pra galera. Galera, obrigado para vocês que chegaram até aqui. Obrigado pelo convite de bater esse papo. Eu estou sempre aberto a qualquer tipo de convite aí, justamente se for para agregar a qualquer tipo de projeto e leiam a Bíblia. Tamo junto. Galera, é isso então. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do episódio, lembre de deixar o gostei. Se você está ouvindo no Spotify e ainda não segue o podcast, siga também aqui no Spotify e deixa 5 estrelinhas. Lembrando que tem Savana Fitness Podcast aqui toda quarta-feira, meio-dia. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. Valeu!